Verão tem sido sinónimo de incêndios no nosso país e muito se fala dos incendiários, como começam as chamas, as detenções, que métodos usam, alegadas razões, quem são, o que os motiva, existe ou não um perfil traçado do incendiário, como prevenir este comportamento. Para nos ajudar precisamente a compreender esta realidade, convidámos a doutora Cristina Soeiro, psicóloga, coordenadora de vários estudos da Polícia Judiciária, entre eles precisamente sobre incendiários, estuda o fenómeno do fogo posto há mais de uma década, 15 anos para lá, tem uma vasta experiência nesta análise dos perfis de criminosos, em concreto também deste tipo de crime. Comigo tenho também o bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. João Massano, parceiro neste podcast. Muito obrigada pela presença aos dois. É um facto que, e muito se constata, que há muita mão criminosa nos incêndios. Perguntava-lhe, de uma forma muito genérica, que criminosos afinal são estes? Ok, muito boa tarde e obrigada pelo convite feito. O tema dos incêndios e do comportamento de incendiarismo é um tema muito mais complexo do que aquilo que as pessoas podem pensar. E, de facto, nós tentámos, há 28 anos que eu estou a desenvolver este trabalho, mas antes de eu começar este trabalho, devo dizer que a Polícia Judiciária já tinha um estudo prévio sobre incendiários florestais feito com a Universidade de Coimbra. Eu acho que é sempre importante esclarecer porquê. Porque, de facto, sempre se verificou que havia particularidades e complexidades associadas a este tipo de crime. E, de facto, havia uma espécie de um estereótipo sobre quem era o incendiário que atuava no contexto florestal. Bem, o mais correto será dizer rural, não é? Porque hoje em dia o fenómeno é muito mais vasto. Aliás, a maior parte das áreas ardidas nem são, felizmente, a floresta, mas o mato e outras zonas. E, de facto, nós começámos por tentar perceber quem são estas pessoas. E, de facto, nós temos um estudo de tipologia, usámos uma técnica que é o profiling, mas não um profiling tradicional, é mais baseado no FBI, mas aplicado à nossa realidade, e tentamos perceber quais são os padrões do comportamento criminal, para depois também tentar encontrar aqui respostas para os diferentes tipos de indivíduos. Portanto, o nosso estudo tende a ter esse contributo. Que indivíduos, que padrões temos, que características é que estas pessoas têm e onde é que nós podemos intervir nela, porque é esse o nosso objetivo com este trabalho das tipologias, porque as tipologias reduzem aqui um bocadinho as características para nós perceber. É como se fosse um mapa, não é? Um mapa em que nós conseguimos perceber, ok, há aqui vários padrões e estes padrões se caracterizam por quê? Portanto, este foi o nosso primeiro objetivo. Ficámos muito contentes que o nosso trabalho teve impacto, por exemplo, na campanha Portugal Chama, e houve uma altura em que nós apresentámos os padrões de comportamento criminal e foram tidos em consideração. Porquê? Porque a campanha não pode ser só uma campanha televisiva ou uma campanha feita nos painéis das estradas, a dizer, com Portugal Chama, está fogo, não lance fogo para a estrada. Não. Esta campanha tem que ser feita na comunidade. E, portanto, há aqui um plano. E como é que se faz uma campanha na comunidade? A Guarda Nacional Republicana faz explicações porta a porta, as juntas de freguesia também fazem esclarecimentos sobre as queimadas, como é que se deve fazer, como é que se pode organizar. Até as próprias paróquias colaboraram nestas campanhas, explicando às pessoas a importância do contacto com a floresta. Porque o que é que se passa aqui? Quando nós, urbanos, ficamos muito aflitos quando vemos um fogo, as pessoas que moram em contexto rural não têm a mesma percepção, têm uma percepção, o lidar com o fogo é do cotidiano, de limpar os espaços, de usar o fogo para determinado tipo de dinâmicas do dia-a-dia, e portanto é diferente. É engraçado que o ISCTE fez um estudo que mostrava precisamente isso, a noção de perigosidade. Como é que se explica? Isso aí, confesso que tenho alguma dificuldade em compreender, mas como eu moro em contexto urbano, não é normal, mas o que é isso de não haver essa sensação de quem vive junto a sítios onde podem ocorrer fogos rurais, comparando com quem, como nós, vive numa zona mais urbana? Que diferença é que há em termos de... Tem a ver com a familiaridade. Todos nós temos um maior... Isto tem a ver com o comportamento humano. Vou tentar explicar de uma forma, não ocupar muito tempo nisto, que é, o que nos chama a atenção é sempre o que não é comum, que não é familiar. Por isso é que há muitas pessoas que param para ver um acidente.
porque é uma coisa que é rara, que é pouco frequente. Bem, rara, Quer dizer, rara hoje em não dia é, já. na A5 não é, na A5 não é. Não é? Portanto, aqui, quando eu tenho um terreno, quando eu tenho um espaço que faço a minha própria agricultura, ou tenho esse tipo de práticas do dia a dia, quando eu estou habituada a fazer isso, eu sinto um maior domínio sobre o contexto do que quando não tenho esse tipo de experiência. Portanto, o fogo faz parte da prática do dia a dia. Aliás, nós temos uma tipologia, na nossa tipologia temos um perfil que não é o mais representativo, que nós chamamos mesmo instrumental de benefício, ou cujos indivíduos são adaptados na comunidade e tem a ver muito com a prática diária, com maus práticas diárias do uso do fogo. Mas eu só queria fazer mais uma pergunta, até para percebermos todos a diferença entre os criminosos dos incêndios e os outros. Qual é a principal característica que distingue estes incendiários? Então, posso aqui, se calhar, explicar a tipologia que nós obtivemos. Portanto, a tipologia é uma tipologia que assenta em um conjunto de variáveis. Eu vou explicar. Os incendiários, as pessoas que usam o incêndio como fogo posto, porque também queria caracterizar isso. Nós apenas estudamos o fogo posto, nós não trabalhamos as negligências. Portanto, o que nós temos é alguns casos que a área ardida é tão grande que o tribunal... Só para começar a fechar portas, a negligência serão aquelas pessoas que, ao contrário dos urbanos, não têm consciência porque acham que conseguem dominar os fogos. Tem a ver com más práticas do dia-a-dia. Sim, Okay. o não respeitar faz a queimada no horário que corre mal, mas nós temos alguns destes indivíduos que passam para o fogo posto. Por exemplo, basta que a área ardida seja muito grande e lá está, a decisão judicial que é tomada, tendo em conta os custos para a comunidade, a pessoa tem uma medida que se encaixa no fogo posto. Como é que se passa? É só pela área ardida? Não, ou tem a ver com a outras... série de... Não só pela área ardida. Eu pedi uma vez uma explicação feita por um juiz. Ele diz que tem a ver com todo um conjunto de fatores. A área ardida, o risco que colocaram a população, todos esses fatores são importantes de ter em consideração. Portanto, o comportamento do indivíduo... Nós temos incêndios de fogo posto com 10 metros quadrados. Não é? Porque a área é pequenina, mas o indivíduo muitas vezes fica em prisão preventiva. Porquê? Porque várias coisas podem ter ocorrido, nomeadamente ir passar alguém que ativou o sistema para virem apagar o fogo, ou o indivíduo foi apanhado na hora, mas o risco que aquele indivíduo colocou, que o indivíduo colocou a comunidade é muito grande. Portanto, teve um comportamento de risco, de irresponsabilidade e, portanto, esta situação, quando a gente pensa nos incendiários, aqui nós temos vários tipos de realidades. Temos os indivíduos que, por exemplo, são os instrumentais. Portanto, há aqui dois grandes tipos de motivações para cometer um incêndio. Nós dividimos ao meio os instrumentais e os indivíduos que são expressivos, que são a maior parte. Os instrumentais são indivíduos que usam o fogo de uma forma planeada, com um objetivo concreto. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo que nós temos, que é, imagine uma pessoa que faz o pastoreio de uma zona do interior do país e que passa com o gado da comunidade e de repente ele precisa de passar num local e há muita área que não está limpa. E isto pode ser o início de uma situação de fogo posto e às vezes acontece. Pronto, nós chamamos isto um comportamento instrumental. Sabia que não devia ter feito, fez, perdeu o controle, que é esta outra questão. Às vezes os senhores dizem, mas o meu objetivo era só queimar este pecado aqui. Agora, eu não controlo São Pedro. Portanto, há aqui várias nuances a ter. Isso acontece mesmo, dizerem assim? Às vezes dizem, sim. Eu só queria arder aqui este pecado, mas pronto, agora eu não controlo o resto, sim. É o que nós chamamos o espaço psicológico, o espaço ardido psicológico, que é a zona que ele tinha como alvo. E essas pessoas têm consciência, antes de ir à outra parte que vai referir a seguir, essas pessoas que estão nessa fase instrumental, têm consciência quando as coisas acontecem e sem controle? Têm consciência. Mostram arrependimento, por exemplo? Alguns sim, outros acham que perderam o controle da situação. As pessoas têm aquele ato com um objetivo concreto, de resolver um problema. Por isso é que nós temos muito interesse em estudar estas duas motivações instrumentais que existem, que é as dinâmicas do dia-a-dia e os ganhos, que são duas coisas que podem estar separadas ou podem estar juntas.
não é? Que é, eu faço aquilo para resolver um problema meu do dia-a-dia, por exemplo, passar com o gado. E posso também ter um ganho associado a isso, um ganho que pode ter... As motivações económicas que muitas vezes falam. Sim, mas essas motivações económicas não são um padrão muito acentuado. Isto é uma discussão antiga, que há crime organizado, etc. Quais são os mais comuns? Os mais comuns são estas situações do dia... Não é isso. Os benefícios e as motivações económicas, quais são as mais comuns? São coisas muito simples. Passar com o gado, ter acesso a um determinado local, ter aqui ganhos que têm a ver com o dia-a-dia da pessoa. Não são coisas... Nós temos alguns indivíduos, que são poucos, que recebem um montante. Esses montantes são muito pequenos. São entre 50, 100 euros. E, por exemplo, eu devo-lhe dizer, acabei há um mês passado de fazer o relatório de 2025 e este ano nós não tivemos nenhum caso com esse padrão identificado. Portanto, não é o mais comum. O mais comum tem a ver com estas práticas, mas o mais comum não é o benefício, não é o instrumental. Os casos mais comuns, juntando os dois perfis, são os comportamentos expressivos, que são indivíduos que têm um grupo deles que caracteriza-se pelo seu padrão de consumo de álcool, dificuldade de integração na comunidade, enquanto os instrumentais são geralmente indivíduos integrados na comunidade, têm as suas famílias, não têm grande expressão de um excesso de consumo de álcool, mas resolvem as coisas assim, de uma forma muito concreta. Portanto, nós estamos aqui a falar de um grupo de pessoas que têm poucas competências sociais, no geral. Portanto, a interação, a comunicação, a avaliação das situações e a extrapolação das consequências não é uma coisa que seja muito centrada no seu padrão de funcionamento. São pessoas que vivem o cotidiano e resolvem problemas do cotidiano, mas depois temos aqui dois grupos que esses sim precisam de uma intervenção ainda mais estruturada, enquanto no primeiro que eu falei temos aqui a importância da intervenção das multas, do transmitir uma certa responsabilidade do fogo e toda essa uma formação mais psicoeducativa que se pode ter sobre o uso da floresta e também a penalização, e terá esse efeito. No caso dos outros dois grupos é um bocadinho mais complexo, porque nós temos um grupo de indivíduos que de facto o álcool faz parte do seu comportamento, não é o álcool que explica o incendiarismo, o álcool é um facilitador de más decisões, não é? E o que é que estes indivíduos fazem? Fazem estes comportamentos muitas vezes sem uma explicação clara. E eu vou-lhe dizer, há um grupo deles, que é o clínico, que é que ele tem muitas vezes doença mental associada, que é o segundo grupo expressivo. Estes dois grupos representam para aí mais de 50% dos indivíduos que estão identificados por incêndio rural ou incêndio florestal. Alguns destes indivíduos não conhecem sequer o dono do terreno. Portanto, nós vamos sempre estudar qual é a relação entre o terreno, o contacto com o dono do terreno. De facto, nós temos aqui um grupo que há aqui situações de vinganças, coisas até pouco elaboradas, mas se nós formos ver, há um grupo substancial de indivíduos, mais de 50%, não conhece o dono sequer dos terrenos. E a motivação que eles referem, ou seja, estando ou não alcoolizados, é um comportamento tem por base emoções como aborrecimento, revolta, vingança, chamar a atenção. E que resulta de fumarem, por exemplo, e terem logo à mão o instrumento, ou como é que isso depois ocorre? A chama é direta, a gente costuma brincar, não comprem para casa nem isqueiros cor de laranja bique, passa aqui a publicidade, nem brancos, nem fosforquina. Mas o que é que os motiva? Ou seja, como é que se passa dessa fase, desse aborrecimento, dessa incompreensão, fazer alguma coisa? Olha, eu vou-lhe contar um caso pronto, também temos mulheres, pronto, as mulheres são um bocadinho diferentes, mas dos homens já lá vamos. Mas é assim, eu vou-lhe contar um exemplo. Uma senhora que morava no interior do centro do país, no interior, e pronto, colocou um incêndio. E ela disse, isto é o dia mais movimentado da minha vida. Estão aqui os senhores polícias, os senhores bombeiros, e eu só falo com as galinhas. O meu marido vai-se embora e não me liga nenhuma. E porquê é que ela fez aquilo? Chamar a atenção. Chamar a atenção. Eu tenho também um caso de um senhor que limpava matas, não no centro do país,
Até um caso que acompanhei, porque depois foi decretada uma medida medida na comunidade, de eu prestar serviço à comunidade. Ele limpava matas, estava sempre no interior da floresta a fazer aquele trabalho, e à hora do almoço, tinha uns comportamentos masturbatórios e depois queimava os papéis junto. E daí resultou um grande incêndio, não é? Pronto, e o senhor, o que é que tinha? Pronto, trabalhava para uma empresa, era considerado um bom trabalhador. Lá está, são aqui estes comportamentos. Mas era uma pessoa com poucas competências sociais, era uma pessoa com poucos objetivos e poucas metas. Como é que ele explica o que aconteceu? Não sei, foi de umas para as outras e isto aconteceu. Ele depois foi fazer serviço comunitário, não é? Pronto, e é uma resposta que se pode fazer. Agora, quando nós temos uma pessoa, por exemplo, com doença mental, não é? Temos também estes casos, pessoas, por exemplo, até jovens que estão institucionalizados e às vezes colocam incêndio, porque, andam na sua vida do dia-a-dia, não é? Não têm trabalho, não é? Não estão integrados e passa muito por estas questões. Deixa-me só fazer uma pergunta, Liliana. Fala-se muito, e já foi aqui mais ou menos referido, na questão de queimar para depois ter a madeira, etc. Isso é verdade? É assim, isso acontece ou não? Eu penso que essa questão já é recorrente, não é? Houve até uma altura que foram tomadas medidas legais para a redução do preço da madeira queimada, não é? Por causa de combater isso. Houve uma altura em que sim, eu penso que poderia... Nós fomos tendo um ou outro caso, por exemplo, pessoas... nós temos um grupo substancial de pessoas que trabalha na agricultura, certo. Mas eu devo dizer que são tudo pessoas que têm profissões de subsistência, não são pessoas com grande estrutura. Pronto, temos algumas exceções, que são pessoas que tiveram mais práticas, por exemplo, no Norte temos alguns casos que até são pessoas com formação superior da área da agricultura e que tiveram comportamentos de risco com consequências grandes e que tiveram uma medida tribunal. E, por exemplo, a Zona Centro tem alguns estudantes universitários que também colocam fogo rural. E que lá está, um comportamento específico, sim. Pessoas que estão, de facto, vamos ver, que são pessoas que têm problemas de depressão profunda, com outro tipo de problemas e o fogo acaba por ser uma expressão, uma resposta de libertação. Mas verem o fogo ou ver depois o que aquilo tudo provoca? Aquela agitação toda, como nós temos 19%. E a televisão também, não é? Sim, exatamente. Nós temos 19% de indivíduos estudados, que se esses são os mais jovens, que ou acompanham voltam ao local com os bombeiros, ou ficam a ver e ajudam no combate. 19%. Isso inclui também jovens, bombeiros, não é? Não, nós temos poucos bombeiros. Algumas pessoas que tiveram ligadas às corporações de bombeiros, devo dizer que essa é outra questão. Temos um ou outro, sim. Já tivemos alguns casos, mas alguns destas pessoas queriam pertencer à corporação de bombeiros, mas acabam por não se integrar, porque não têm grande capacidade de resposta, não é? Isso já aconteceu, por exemplo, em alguns casos aqui da Zona Centro, que nós fazemos, depois perguntamos ali o que é que aconteceu, isto também por causa da história das profissões, que perguntam muito, então têm muitos bombeiros, têm muitas pessoas da agricultura, só para verem, a malha do interior está a alterar-se, a malha humana, e nós, por exemplo, nos últimos 3 anos, começámos a ter muitas pessoas cuja profissão está associada à construção civil. Exatamente, uma maior mudança, porque há uma maior proximidade agora entre os centros, as pessoas estão a ir mais para fora dos grandes centros urbanos, não é? E eu penso que essa será também aqui uma explicação. Mas a ligação à construção civil? Sim, é interessante, não é? Sim. São pessoas que fazem trabalhos, não são engenheiros, civis, mas que trabalham nas obras, fazem esse tipo de trabalho e é o que está identificado. Sim. A doutora há pouco falava da questão das doenças mentais, que também muitas vezes se fala. Qual é a percentagem que normalmente se verifica deste tipo de pessoas e se são sempre mais novos ou nem por isso? Que há pouco falava dos jovens? Não, os jovens não estão tanto aí. É variável, a questão da idade não é uma variável que nós, nos incêndios florestais
temos uma representatividade de todas as faixas etárias. E aquela que é mais comum é aquela que está ali entre os 40 e os 50 anos. Mas também temos muitos indivíduos mais velhos, 60, 70, bem, tenho que dizer mais velhos, mais de 70, senão afeta-me aqui, não é? Mas também temos, ao contrário de outras tipologias de crime, em que de facto o universo é muito mais jovem. E há alguma justificação para isso? Tem a ver com as práticas do uso do fogo, do trabalhar no campo, de ter uma ligação ao campo, não é? Mas os que e a questão mental, então, a questão sim. mental, onde é que se Nós situa temos a muitos percentagem? indivíduos com 50 anos, por exemplo, que vivem com os pais, não se conseguiram emancipar, fazem pequenos pescados na floresta. É o que eu dizia há pouco, tem muito a ver com pessoas com poucas competências sociais ou então com problemas mesmo de integração na comunidade. Nós até temos, os nossos inspectores nós trabalhamos diretamente para fazer este estudo com as brigadas dos incêndios. E os nossos profissionais fazem o favor de, quando têm uma detenção, têm um guião com variáveis do comportamento criminal que preenchem e enviam para o gabinete onde eu trabalho. E eles têm lá mesmo uma variável que diz qual é que é a capacidade de integração, se a pessoa está integrada na comunidade ou não está integrada na comunidade. De facto, os instrumentais, os indivíduos mais com um perfil mais utilitário têm uma família, agora os outros não, os outros são sempre pessoas com muita dificuldade de integração na comunidade. E se for o tal desvio ou algum problema mesmo sério de saúde mental, é um mito? Que de facto há uma percentagem... Não tem assim, nós não podemos dizer que são as pessoas que são os vulgo, eu ponho entre comas, como se dizia antigamente, o louco da aldeia, não, são pessoas que têm mais dificuldade de integração e o fogo muitas vezes chama a atenção como uma forma de libertação, não é? E depois aquilo que estava aqui a dizer o Dr. Massano, que é, há indivíduos que ficam super fascinados com os bombeiros, é só uma maneira de chamar a atenção, com as televisões, com tudo, não é? Nós pedimos muito, por exemplo, à comunicação social para não mostrar o mapa a arder, porque é como se dissesse, estes comportamentos são normativos. Então, não está, no norte está vermelho, no sul está a laranja, não é? Isto... Há uma normalização. Uma normalização do comportamento, não pode ser. Isto não é um comportamento normal que se apresente no mapa. Eu percebo a intenção, que é informar-nos, não é? Mostrar as consequências, porque as pessoas depois começam a pensar de outra forma. Espera lá, não é? Porque o que é que as pessoas mais concretas pensam? Eu não matei ninguém. Como um senhor que eu entrevistei disse, doutora, também ia fazer essas perguntas todas, mas aquele que está ali na cela, esse matou a pessoa, eu não matei ninguém, as árvores voltam a crescer. E de facto aqui eu penso muito na importância da prevenção e da floresta, não é? Tudo o que a gente faz nas escolas, com os miúdos pequenos, sobre a importância do espaço florestal, da nossa responsabilidade como cidadãos no espaço florestal, é muito importante. Mas diga-me uma coisa, a questão da saúde mental e da influência da saúde mental nos incendiários é grande. É um problema grave. É um problema grave. É grave. E a questão que também se coloca muitas vezes é, há muita reincidência. E que essa reincidência poderia ou deveria tentar-se ser travada, não é? O que é que se pode fazer nesses casos? É um desafio, mas podem-se fazer Mas as pessoas estão identificadas. As pessoas estão identificadas. Há várias coisas que já são feitas e aquilo que é mais comum hoje em dia é, durante o mês de verão, há certas pessoas que ficam recluídas. Isso existe? Existe, sim. Em que termos é que isso se passa? São indivíduos É só para risco. explicar às pessoas como é que funciona são indivíduos na prática. que estão, imagino, são pessoas que ficam com essa medida, são monitorizados, por exemplo, as polícias, a Guarda Nacional Republicana ou a Polícia Judiciária, têm alguns indivíduos que às vezes até faz prevenção. Em maio já vão fazer ali uma visita, a dizer, Sr. António, então, pronto. E também há situações em que o indivíduo pode ficar com esta medida de proteção, dizer, de facto, é um indivíduo que tem risco, fica recluído durante o verão. E podem ser duas variantes, não é? Ou seja, pode regressar ir a um estabelecimento prisional ou ficar com uma pulseira. A pulseira já é um bocadinho mais difícil, mas alguns são monitorizados. Alguns são monitorizados através de vigilância eletrónica. Agora, outros, de facto, se não tiverem suporte social nenhum, não é? Ao primeiro ato, imagina, ao primeiro ato que é cometido, não é? Imagina em maio ou às vezes até antes, esse indivíduo já fica com aquela medida implementada. Depois, durante o inverno... Quem é que os controla e como?
Então, o tribunal, as polícias, não é? Mas isto é um sistema que tem... Agora, a questão é, o que é que a gente faz com estas pessoas para além disto, não é? Porque não basta a contenção. Mas nós podemos ficar seguros que esses indivíduos, por exemplo, estão mesmo a ser monitorizados efetivamente? Sim, dentro do que é possível fazer, dos meios que as polícias têm, sim, não é? Nós sabemos neste momento que 17 a 20% dos casos de incêndio tiveram, o indivíduo já tinha cometido um outro ato. Mas, portanto, sim, isso está, nós conseguimos observar isso. Por exemplo, os nossos inspectores fazem uma identificação, às vezes têm indivíduos que estão identificados como testemunhas que apareceram no local, não se conseguiu provar. Mas no ano seguinte, ou meses depois, conseguem ali, de facto, monitorizar os indivíduos e perceber... Vou-te fazer aqui uma pergunta provocadora. Sim. Não era mais fácil colocar pulseiras eletrónicas naquelas pessoas que têm esse risco de reincidência e assim tínhamos um quadro nas quadras? Acontecem alguns, não é? Acontece, mas isto, eu penso que eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, doutor, porque eu acho que isso mexe com questões legais e de direitos humanos e, mas portanto, a questão é, para a comunidade e para a proteção da comunidade, se calhar era a forma mais fácil. Eu acho que já se faz, de facto, aqui um trabalho. O que falta fazer? Nós temos é que discutir aqui o que é que falta fazer em termos de medidas. E falta aqui, de facto, trabalhar a intervenção. Porque se eu tenho um indivíduo que consome álcool e tenho um indivíduo que tem problemas psicológicos graves e que precisa de um acompanhamento e de uma intervenção. E é aqui que temos que, de facto, investir no tratamento, não é? Dos que precisam de tratamento e no acompanhamento dos que precisam de acompanhamento. E isto não é um trabalho isolado da justiça. Eu estou aqui a partilhar a minha visão, já trabalho nisto há muitos anos. É um trabalho multidisciplinar, porque nós estamos a falar de pessoas que têm problemas e que precisam de uma intervenção. Não é só controle. O incêndio tem que se trabalhar. Quando se fala em intervenção, é sessões, apoio psicológico, sim, sessões, apoio, controlar o consumo. Pois é, para explicar, tem razão. É para passar. Nem todas as pessoas precisam de apoio psicológico, mas podem, por exemplo, precisar de um tratamento psiquiátrico para uma doença mental, como a depressão, ou uma medicação, por exemplo, para a esquizofrenia, que isso já reduz os comportamentos de risco, não é? Portanto, essa questão que nós temos as pessoas, elas são identificadas, são presas preventivamente e depois temos que ver o que é que lhe fazemos, não é? E é esse trabalho que já está a ser trabalhado, mas que ainda precisa de maior desenvolvimento. Eu estava há pouco a dizer-lhe que a semana passada estive na Direção-Geral dos Serviços Prisionais a dar formação sobre um programa de intervenção em incendiários que foi desenvolvido, adaptado de um programa feito pela professora Teresa Guernon da Universidade de Kent, mas que nós adaptámos para a população portuguesa sem ser em grupo. É uma intervenção individual. E, de facto, tivemos o interesse dos serviços prisionais por este programa. O programa foi adaptado tendo em conta a tipologia dos perfis que desenvolvemos na Polícia Judiciária e, portanto, o trabalho que estamos a fazer agora é que necessidades é que têm os indivíduos com determinado tipo de características, porque a intervenção não é a mesma. Uma coisa imagina, eu tenho um indivíduo que consome álcool de forma recorrente. Ele primeiro tem que trabalhar a questão dos consumos. Falar só do álcool, é só o álcool que se verifica ou também há outro às vezes consumo? Há mesmo déficit provocado por demência alcoólica. Também há consumo de estupefacientes? Ou não? É mais o álcool. É mais o álcool. No caso dos incendiários florestais, o que nós observamos mesmo é mais o consumo de álcool, é top. Agora, com esta nova mudança que eu há bocadinho referi, já temos alguns indivíduos com consumo de drogas, mas é muito residual. O contrário se passa com os incendiários urbanos, já tem outro padrão mais diferenciado, não é? Portanto, há aqui de facto, o que é que eu quero dizer com isto? Aliás, nós na formação que damos aos inspectores da Polícia Judiciária, porque eles têm a formação técnica, mas nós vamos lá explicar o perfil, o Gabinete de Psicologia, explicamos mesmo que o que procuramos é a população com características de vulnerabilidade no risco destes comportamentos, não é? E quais são os métodos, normalmente, que acabam por usar? Métodos. Nós falamos para o tal fogo. Uma coisa é a pessoa já fumar e ter um isqueiro à sempre mão. chama direta. A maior parte dos indivíduos são, por exemplo, o ano passado, 2025, a Polícia Judiciária teve 98 indivíduos por incêndio florestal. Só uma mulher usou uma coisa um bocadinho mais elaborada, por o resto é tudo chama direta. Isqueiro,
principalmente isqueiro juntando coisas. E as mulheres são diferentes no quê? As mulheres não são muito... As mulheres têm mais problemas, são mais... Elas também têm ali uma componente instrumental. Mas só uma coisa, antes de explicar, qual é, em termos de percentagem, sim, o género? É importante dizer. Tradicionalmente, a gente achava que os estudos internacionais mostravam que era 90% dos incendiários eram homens e o resto mulheres, 10% mulheres. Na verdade, nós temos, com as alterações, eu penso que tem muito a ver também com as medidas aplicadas. Neste momento, nós temos, por exemplo, o ano passado tivemos 22 mulheres detidas dos 98. Portanto, temos aí 20%. Isso é um aumento ou não, em relação não, aos anos eu penso anteriores? que é... Nós sempre tivemos. Eu monitoro isto desde 1998 e, portanto, havia sempre a referência que as mulheres ficavam sempre com medidas de TIR, ou termo de identidade e residência, ou apresentações periódicas. Agora não, agora eu penso que aquela questão do poder de discriminar as mulheres da positiva, que são mais integradas, isso eu acho que já se percebeu que não. Eu penso que tem mais a ver com a intervenção e identificação dos casos e não propriamente com o aumento de mulheres. E há pouco falava das motivações das mulheres, portanto, em relação a este... As mulheres têm muito a ver com as relações que têm de familiares. O incêndio tem muito a ver, chamar a atenção. Muitos problemas com Mas em terreno de familiares? Sim, terrenos familiares, revoltas, vinganças, sim. Mas está a falar de ex, ou seja, de relações ex e que também já acabaram, atuais. mas também atuais? Sim, sim. Então, o ex é uma o ex é vingança pelo que o fez. atual E o não se estão a andar bem e aquilo levou a um ponto, imagine. Sei lá, estou-me a recordar de um sogra, caso... à cunhada, outra pessoa. Não, mas Ao é mais do companheiro. O companheiro. E descobre que o companheiro tem outra pessoa, pronto, pode ser uma motivação, a pessoa já não está bem. Então, mas geralmente muitas das mulheres já trazem, isso é também diferente dos homens, trazem muitas delas já problemas diagnosticados, como por exemplo a depressão, e depois tomam aqueles comprimidos assim todos juntos, não é? E aquilo dá ali um bocado de coragem. Há outra particularidade, as mulheres não precisam do álcool como desinibidor. A percentagem de mulheres que não consomem álcool é muito superior e que incendeiam é muito superior no grupo dos homens. São duas variáveis que diferenciam o padrão de funcionamento. Mas estamos sempre a falar de problemas sociais, da maneira como a pessoa resolve a sua dificuldade de integração, a falta de objetivos de vida. E aqueles casos à Nero, ou seja, queimar e ficar a olhar, piromania, a ver as televisões? Sim, essa é uma pergunta, ainda bem que o doutor falou disso, porque isso é outro mito urbano. A piromania, nós não temos nenhum caso classificado como pirómano. A piromania é muito rara. Aliás, nós fizemos uma revisão de estudos internacionais que indica que a presença de pirómanos é aí de 1%. Porque eu penso que também tem a ver com o problema do que é que se diz. 1%? Nós não temos nem 1%. Porquê? Vou explicar. Para nós diagnosticarmos o indivíduo como pirómano, eu não sou psiquiatra, portanto, os psiquiatras que estiverem a ouvir, tenham lá paciência comigo. Mas pronto, é um assunto que a mim me interessa particularmente, a mim e aos meus colegas, porque nós queremos muito perceber, não é? E até ter um caso para perceber como é que funciona. Então, para nós diagnosticarmos um indivíduo cujo resultado do incêndio seja resultado do mero prazer por ver arder, o comportamento dele não pode ser explicado ou porque recebeu qualquer montante para fazer algo, ou porque tenha doença mental ou porque tenha problemas de consumo. Ou seja, a explicação tem que ser meramente o prazer de ver arder. Ora, nós não temos geralmente indivíduos com este padrão. Naquele grupo dos 19% que eu referenciei, que ficam e acompanham, portanto, há de haver aí alguns indivíduos que... Estamos aqui na Renascença, já agora. Qual é o peso da comunicação social e do mediatismo relativamente aos incêndios na motivação das pessoas? Assim, esse é um assunto que também estamos a estudar. Os estudos feitos sobre o impacto da comunicação social no comportamento criminal está mais desenvolvido na área dos homicídios e nos homicídios nas relações de intimidade. E que diz que, de facto, a razão, há aqui uma estratégia que é transformar cada caso num caso e não explicar que a violência tem uma componente social. Aqui, no caso dos incêndios, também já andámos a tentar perceber o fenómeno do copycat, não é? Eu vejo fazer, logo vou incendiar. Sim. De facto, o que nós podemos dizer neste momento... nós temos uma amostra de indivíduos que vamos ver o impacto que teve a campanha Portugal Chama, por exemplo, se eles viram a campanha, se conhecem os estímulos e tentar perceber aqui
O que é que levou, o que é que antes de cometerem o crime aconteceu? Identificámos estes 18 pelo número de incêndios que cometeram num mês de setembro. Foi esse o critério. Portanto, houve todo um aparato de campanhas, etc., e televisões, etc., e depois, de repente, em setembro, que já estava tudo calmo, nós selecionamos o grupo de setembro de 2024, porque temos essa percepção. Em setembro, de repente, há um aumento brutal de incêndios naquela zona, provocado por aqueles indivíduos que foram detidos. Pronto. O que é que nós sabemos? Sabemos que temos aqui um grupo de indivíduos que têm fatores de vulnerabilidade. Têm fatores de vulnerabilidade e que, portanto, a maneira como as notícias são dadas podem incentivar, podem ter impacto no querer chamar a atenção, no querer ser central. Portanto, o que é de facto importante? Eu penso que as pessoas têm que fazer o seu trabalho, mas o que é importante é não normalizar os comportamentos de incêndio, como há bocado falávamos, dizer, ok, houve um incêndio, houve estes danos e não falar é época de incêndios, é dizer época balnear, é a mesma coisa. Não é? Pôr o mapa de Portugal, nós temos um caso antigo de um grupo de jovens ali na zona de Leiria que passou de laranja para vermelho. Não é? Pronto, lá está. Aquelas faixas etárias mais de ação, não é? Depois, outra questão que é importante, as pessoas também precisam de perceber... Faixas etárias de que... Mais jovens em grupo, não é? Ok. Também as pessoas têm que perceber que têm uma grande responsabilidade face a todos somos responsáveis pela floresta, pelo espaço rural, não é? E de facto, é muito importante mostrar que aquele ato que foi mostrado, tudo a arder, tem consequências, e que consequências é que são essas. E às vezes também ser mencionado qual é a pena que aquilo tem. Nós às vezes pedimos mesmo, mostrem depois o espaço ardido, para as pessoas verem, não mostrem só as chamas. Na notícia podem mostrar depois o espaço ardido, não é? E o tempo de diretos e de permanência nos locais, sempre com as mesmas imagens, tem impacto. Sim, tem. Nos grupos de pessoas mais vulneráveis, sim, tem. Vulneráveis etariamente ou de saúde mental? Saúde mais no grupo das pessoas mais de saúde mental. Agora, de facto, nós não podemos dizer que há uma relação direta entre as imagens e cometer atos de violência. Não. Mas, de facto, normaliza aquele comportamento. Faz com que eu não... Pronto, não é uma coisa... Se isto está aqui todos os dias, no verão é normal haver incêndios. Essa mensagem que nós não podemos passar. E que todos somos responsáveis. E estas pessoas também conseguem perceber isto. Só que queria dizer uma coisa que eu acho que é importante, que é... há aqui um grupo de indivíduos que usam o incêndio como forma de resolver os seus problemas sociais. Não é? Às vezes a gente diz, isto não é bem aqui um incêndio. O incêndio foi um meio para resolver um problema de relação que eu tenho com o outro. Como estas pessoas não têm competências interpessoais, os instrumentais podem usar o incêndio como uma forma de resolver problemas com outras pessoas, não é? Portanto, nós temos que de facto transmitir que aquilo ali não é aquele espaço só, a responsabilidade é de todo o espaço florestal. É. Eu queria lhe perguntar, independentemente daquilo que falámos já e que é essa necessidade de prevenção e daquilo que motiva estas pessoas, temos que falar também de penas, porque são sujeitas, é um crime, e são sujeitas a penas e vão naturalmente cumpri-las muitas vezes à prisão, pena de prisão. Que impacto é que isso tem? Ou seja, esses 2 anos, 3 anos, o tempo que for, 4 anos, depende da pessoa. E já agora e o impacto também, que isto... se deveríamos aumentar as penas já agora. Doutor, eu acho que se conseguíssemos intervir nas pessoas de uma forma holística, era melhor do que porque aumentar as penas. Se a gente permanecer com as pessoas só presas e não fizer nada com elas, eu acho que não resolve. Até porque, reparem bem... Isso é transversal a qualquer crime, não é? Sim, mas aqui neste caso nós temos uma percentagem enorme de pessoas que precisa de uma intervenção específica. Não é? E uma intervenção específica e fazer prevenção secundária. Há coisas que se resolvem na comunidade, explicando, ajudando, por exemplo, como é que se faz uma queimada, fazendo aqui melhorando os comportamentos dentro da comunidade. Pedagogia, passa muito por isso e nós não fazemos muito isso. E qual é o efeito das penas nessas pessoas, por exemplo? Se tiverem que pagar multas, etc., pois então tem o seu efeito. Mas mais as multas ou a prisão?
Eu acho que se calhar as multas já é bastante. Mas eu até digo uma Mas coisa. estas têm uma percepção diferente, como Claro. dizia há pouco, não é? Atenção, Conseguem... eu vou dizer aqui uma coisa que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, que é, nós temos aqui um grupo de indivíduos nestes instrumentais cuja justiça restaurativa pode ser uma saída. Diga o que é justiça restaurativa. Portanto, é as pessoas poderem ressarcir a comunidade com atividades na própria comunidade, não é? Trabalho comunitário. Trabalho comunitário. E isto é uma coisa que podia ser feita. Não mandar as pessoas limpar as matas, porque elas já fizeram arder, mas fazer outro trabalho na comunidade e aquela pessoa estar identificada a dizer, não, está a fazer este trabalho porque, não é? Porque às vezes mandar estas pessoas que não têm antecedentes criminais, não é? Muitos deles não têm antecedentes criminais, há aqui um grupo restrito que até tem antecedentes por outros tipos de crime, mas a maior parte deles não tem. Portanto, vamos ver, algumas destas pessoas poderiam ser sujeitas a este tipo de medidas. Mas repare, mas falou que limpar as matas não faria sentido. Mas há outras coisas para se fazer na comunidade, não é? As câmaras municipais têm muitas coisas, arranjar paredes, arranjar os terrenos jardinados, há muitas coisas alguma que podiam coisa ser para o feitas. bem da comunidade que não esteja relacionado com, sim, com que não o fogo, esteja, mas que não ponha a pessoa no interior da floresta. e Isso que deixe aquele não registro de de risco. mudança, não é? Sim, de que é preciso mudar. Exatamente, e a pessoa teve que isto funciona em alguns países, já têm estas experiências, funciona bem para situações em que o indivíduo é primário e, de facto, o comportamento resultou aqui um bocadinho de não ter tido cuidado, não se ter responsabilizado, não é? E às vezes, para nós nos responsabilizarmos, temos que passar aqui por uma punição, não é? Eu perguntava-lhe só, dessas pessoas que entrevistou já dentro da prisão, elas percebiam porque é que lá estavam, aquilo que estava a fazer-lhes diferença ou não? Alguns percebem que estão contidos, não é? Mudou uma mudança de vida. A questão é, se nós controlamos os problemas que desencadeiam estas reações. Daí que tenha que haver, de facto, por isso é que os prisionais, neste momento, estão a desenvolver um programa de intervenção individual, não é? Para trabalhar com estas pessoas as suas necessidades. Isto é um caminho, não é? E isto vai ser importante, porque nós vamos aqui passar por questões como controle de problemas de saúde mental, controle dos consumos de álcool, e não é só isso, estas pessoas também têm que ter aprender alguma pedagogia, alguma responsabilização sobre o meio onde estão inseridas. E algumas delas conseguem, de facto, aprender. Não é porque eu tenho déficit cognitivo, por exemplo, que eu não consigo aprender e até consigo fazer coisas. Às vezes até são pessoas que até têm as suas rotinas bem estruturadas. Agora, temos outras situações, indivíduos que tenham problemas mais graves, já temos algumas situações de autismo, esses já terão mais dificuldade e têm que ser monitorizados, não é? Mas aqui há, de facto, a necessidade de intervir e isto também passa pelas questões da saúde mental, sem dúvida. Muito bem, muito obrigada. Damos aqui por terminada a nossa conversa. Obrigada. Obrigada.